Oi pessoal, como prometido, tá? Esse é um vídeo da revisão da disciplina de ética e bioética, tá? Para vocês. Desculpem a demora, mas porque é muito corrido também, tá? No meio de semana assim, a gente parar e fazer a aula sem programação, tá? Mas eu prometi para vocês, não foi? Então, estou aqui também para passar para vocês o conteúdo, tá? Vamos lá, tá? Com calma para que vocês compreendam, tá? Lembrando, tem um exercício de revisão que eu passei também na sala de aula ontem, quarta-feira, tá? Então, quem por favor tiver esse exercício e copiou, passe para o grupo também, disponibilize para o grupo, que o pessoal também pode estudar por ele, para quem não vai poder participar da aula, tá bom? Veja só, lembrando, tá? A nossa prova vai ser do capítulo 1 ao capítulo 5, tá? Vai até conceitos de bioética, tá bom? Para vocês não se confundirem, são 5 capítulos para a prova, para essa primeira prova, tá? Vamos ao primeiro, tá? O conceito de ética, tá? Vamos lá, veja só. Qual a importância da ética, primeiro de tudo, tá? Como eu já falei, tá? Repito aqui para vocês. Pessoal, a ética é essencial para nós seres humanos que convivemos em sociedade, tá certo? Vê só, para que haja equilíbrio, é importante para que haja equilíbrio em uma sociedade, porque nos ensina a refletir sobre nossas ações, tá? E nossas decisões, tá bom? E para que haja também, e para que haja, né, que a população tenha conhecimento das suas regras, normas para serem seguidas. Então, a ética é importante para isso, né? Para a gente ter um bom convívio na sociedade, tá? Nós podemos descobrir e saber que existem leis, tá? Que regem todos os princípios de certo e errado, tá bom? E que tem regras e ordem na sociedade. E que se infligirmos, teremos punições, seremos cobrados, tá bom? Então, pensem na ética, como eu falei, em uma balança, gente, tá? A balança não pode pender nem para um lado, nem para o outro, tá? Então, se pesar mais para um lado, aí alguma coisa está errada. Você tem que equilibrar isso aqui, ó. Decisões e consequências, tá? Então, a ética, basicamente, é um conjunto de ações, de regras, tá? E normas, né? Que são necessárias para um bom convívio em uma sociedade, tá bom? Sendo assim, a ética, tá? Se dedica a avaliar ações e comportamento humano, tá? No caso, é um conjunto de princípios, tá? Que vai regir, que vai visar, orientar as ações humanas, tá certo? Ética é basicamente isso, tá bom? Vocês pensando, notem isso direitinho. Podem ver o vídeo várias vezes. O bom de gravar isso, vocês podem ver o vídeo várias vezes cada parte, tá? Notem, reflitam sobre isso. Leiam a apostila também do conceito também de ética, também vai ajudar, tá? E pensem em ética mais ou menos como essa balança de equilíbrio. É um equilíbrio, tá? Certo e errado, não pode pender. Por quê? Porque existem normas e regras a serem seguidas, tá? O conceito de certo e errado existe aqui dentro da ética. Então, nós vamos ser punidos por nossas ações, decisões, quando infringimos isso na sociedade, tá bom? Pronto, vê só, saindo do conceito de ética, tá, que foi explicado, tem um tópico 1.2 na apostila que se chama Industrialização, Urbanização, Informática e Ética, tá? Esse tópico da apostila basicamente fala da mudança de pensamento, tá, que foi ocorrendo no decorrer do tempo, tá? Essa mudança de pensamento das pessoas, porque antigamente as pessoas não refletiam sobre determinadas ações, parecido com hoje, mas hoje as pessoas estão refletindo mais a respeito disso, tá? Mas antes as pessoas não refletiam sobre essas ações, tá? Então, o que era discussões, né? As pessoas não tinham o direito, vou botar direito mais ou menos, mas vou botar a escolha de escolher em quem vai votar, em onde vai trabalhar, tá? E teve toda essa mudança, né, que foi a área da industrialização, tá? A urbanização da população. Então, todo esse conceito de pensamento ético foi mudando, basicamente, né? Aí começou a surgir profissões, tá? E você foi definindo a área da saúde, então as pessoas foram descobrindo que podem escolher,
né? Que tipo de profissional vai querer ser. Então, o estudo da ética saiu dessa mudança de pensamento, tá? A gente vai ter que ter algum conceito que possa explicar toda essa mudança e as pessoas possam redigir, né? E seguir o seu direito de escolha, agora sabendo refletir sobre ele, sobre as escolhas e decisões, né? E suas consequências também, tá? Um ponto importante também, tá? Então, esse tópico 1.2 fala dessa mudança de pensamento, né, que saiu daquela parte fechada, daquela mudança de pensamento, que era um pensamento fechado, tá, e foi se expandindo através dessa urbanização, do desenvolvimento da informática, das indústrias, tá. Então, aí foi que o conceito de ética foi ficando mais forte, mais firme nesse ponto. Aí foi aí que começou a surgir esse movimento do pensamento, tá? Essas discussões a respeito. Não, aborto, morte, tá? Questões de trabalho, leis do trabalho. Começou a surgir mais nessa parte da lei trabalhista, tá? Que as pessoas precisavam ter direitos. Então, questões éticas foram começando a se instalar, né? A se fundamentar para que essas pessoas pudessem descobrir os seus direitos, né, nas suas questões de trabalho. Então a ética começou a surgir no trabalho, nas questões mais ou menos de trabalho, depois foi se expandindo para explicar outras coisas também, tá? Então esse tópico é o tópico de mudança. O que eu quero que vocês entendam nesse tópico? Porque a ética foi sendo estruturada, tá? Através dessas questões de pensamento, né? No desenvolvimento também da sociedade. Tá? Então a ética foi sendo desenvolvida, né, a partir desse desenvolvimento também da sociedade, tá? Não surgiu do nada, tá bom? Ainda nesse capítulo, lá abaixo na apostila, repito, é interessante vocês lerem a apostila, tá? Não é uma apostila grande, só 5 capítulos, você só lê até os 5, tá? Não precisa ler tudo agora, tá? Então, repito, leiam e releiam também a apostila, tá bom? Nesse tópico ainda de 1.2, tá? Tem lá o conceito, tá? Ética, quer dizer, tem o conceito moral lá, mas é ética e moral. Então, professor, qual é a diferença? Sempre vocês perguntam, professor, qual é a diferença? Ética e moral. Vê só, ambos querem dizer a mesma coisa, tá? Em partes. Veja só, vamos com calma. Ambos querem dizer hábitos e costumes, tá? É tanto ética quanto moral, tá? Ambos querem dizer hábitos e costumes. O que diferencia, tá? Ética é a sociedade, tá? É o social que vai influenciar, tá? Você é influenciado pelo meio, pelo social, pela sociedade, tá? É coletivo, a ética é coletiva, então é coletivismo, tá? A ética, tá? Pode ser mudada pelo o seu pensamento através do coletivismo, através da informação, tá bom? Por exemplo, eu dei o exemplo na sala, né? No dia 1. Você é torcedor de um certo time, eu vou botar aqui o esporte, você é torcedor do esporte, por exemplo, tá? Então você tem o teu conceito de ética, que o seu time é o melhor time de Pernambuco, tá? Mas se você for sair da torcida do esporte, for por meio da torcida, digamos, do Santa Cruz, torcida rival, tá? Seu conceito vai ser diferente, porque lá o que eles estão dizendo para você é algo totalmente diferente do que você está pronto para ouvir. Então você pode mudar a partir do conceito de ética, tá? A partir desse conceito da ética você pode mudar porque é o coletivo que está coordenando essas discussões, né? Coordenando essas informações. Então você está lá no meio da torcida do Santa Cruz, sendo do esporte, vai esporte, vai esporte. Daqui a pouco a torcida do Santa Cruz começa a gritar santa, 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 tá? Inferno, inferno, que é a torcida do Santa Cruz, inferno, inferno. Você começa a ser influenciado também pelo grito da torcida que você está no meio, tá bom? Então o conceito de ética o meio é influenciável, tá? Já na moral, não, é diferente, tá? As suas questões individuais e pessoais, você não muda de jeito nenhum, é seus princípios morais, tá? É o seu princípio moral, você não muda, tá bom? É o seu pensamento, é a sua crença, você não muda de jeito nenhum. Por exemplo, você tá ali no meio, você pode não mudar. Tem pessoas que são facilmente influenciadas pelo coletivo, pela ética. Eu vejo pessoas que é seu conceito moral. Não quero saber da torcida do Santa Cruz. Eu não vou por meio da torcida do Santa Cruz. Um amigo, esse amigo do conceito de ética pode ter ido influenciado por outro amigo. Bora para ali, porque eu sou dali. Aí você vai ver como é. O cara vai e é influenciável.
Já o que tem o seu conceito moral formado já não muda, ele não vai mudar por influências, tá bom? Tudo certo? Notem direitinho, faça suas reflexões, tá? Tudo que eu tô dizendo. O bom do vídeo, eu repito, pode voltar, pode ouvir de novo, pode assistir de novo, tá? Então, vocês voltem, anotem, leiam, tá? Pesquisem também mais algumas coisas a respeito do tema, mas eu acredito que não vai ser necessário, né? Porque assim, vai ser super fácil também vocês fazerem essas definições desses conceitos, tá bom? O que mais vocês têm que ter atenção realmente é em alguns pontos, né, de definições. Só algumas coisas parecem parecidas, mas não são, tá bom? Pronto, tá bom, pessoal? Olha só, vamos agora pular para o capítulo 2, tá, da apostila, tá? Que são os princípios morais da enfermagem, tá bom? Veja só, nesse capítulo vocês têm que ter uma atenção também nessa parte do assédio moral, tá bom? Aí eu passei um quadrozinho a respeito, no quadro a respeito do que é assédio e do que não é assédio, tá bom? E expliquei direitinho lá, tá? Eu tenho até ele aqui na minha galeria do telefone. Eu passo para o grupo também. Isso aí de assédio também. Mas dei uma lida lá também que tá bem explicadinho, tá? Mas vamos lá, pessoal. A questão do assédio, tá? Assédio moral. O que significa? Pessoal, você degredir o outro em público, tá? Diminuir o outro, tá bom? Você inferiorizar a outra pessoa, tá bom? Tirar promoções das outras pessoas, inventar falso testemunho das outras pessoas, tá bom? Impedir promoções de outra pessoa, isso tudo é assédio, gente, tá? Então essas informações, né, vão contra a ética profissional, tá bom? Então é interessante vocês conheçam também isso, até porque no convívio que vocês terão, no exercício profissional de vocês vão passar por situações ou vão presenciar situações de assédio, tá bom? E é importante vocês também saberem a quem recorrer em situações de assédio, tá bom? É muito importante isso também, tá bom? Então, onde recorrer a isso? Ao comitê de ética do trabalho, tá bom? Então, é muito importante vocês saberem que tipo de informações são essas, o que está acontecendo, o que aconteceu, a informação é verídica ou não, ou até mesmo com você, se você presenciar essa situação, né, você saber definir o que está acontecendo, tá bom? Uma questão que o pessoal ficou aí na sala de aula, assim, demorou para responder, né? Que teve até umas brincadeirinhas de pontos, quem respondesse ganharia 5 pontos na prova, tá bom? Dentro desse capítulo, Princípios Morais da Enfermagem, eu perguntei, né? Qual é o compromisso ético, né, do profissional de enfermagem, tá bom? Atenção, tá? Isso pode cair na prova. É um cuidado com o ser humano, um cuidado com o outro, tá bom? Esse é um dos princípios, um dos, né? Porque são muitos, mas é um dos principais, né, princípios, o principal compromisso do profissional de enfermagem é o cuidado com o outro, porque assim, nós da área de saúde, lidamos com pessoas, né? E vocês diariamente vão lidar com pessoas, sejam elas fragilizadas, sejam elas, né, em estado de leito, acamadas, enfim, vocês vão lidar com todo tipo de pessoas, né? Então, o cuidado com o outro é importante, tá bom? Esse cuidado da outra pessoa, ouvir a outra pessoa, deixar a pessoa saber que está sendo ouvida, olhar as pessoas nos olhos para saber que está sendo notada, não é uma pessoa invisível, tá? Isso é um compromisso ético, é mais importante que o cuidado com o outro, tá bom? É importante, está dentro desse princípio, na apostila do capítulo 2 dos princípios morais da enfermagem, tá bom? E a questão do assédio, dei uma lida no assédio, mas isso aí é só a definição mesmo, essa daí não tem como vocês confundirem, porque tem definição de assédio e não assédio, tá? Enfim, tem outras informações a não ser que não seja assédio, mas eu coloquei, citei algumas ali, tá? Só para diferenciar o que é e o que não é assédio, tá bom? Então é importante vocês lerem também a esse respeito, tá bom? Antes de entrar no próximo capítulo, que são as principais discussões, né, e problemas éticos, tá? Tem um ponto também
falando, né? O que é falta de ética na enfermagem, tá? É bom vocês também saber sobre isso, tá? Isso não consta na apostila, essa informação. Assim também como o compromisso ético profissional também não conta na apostila, né? Tô trazendo fora também para vocês, pode ser que caia na prova também, tá bom? É sempre importante, tá? Então, o que é falta de ética na enfermagem, tá bom? Eu trouxe, vocês trouxeram alguns exemplos, eu também trouxe outros exemplos também, tá? Vê só, a ausência de conhecimento, tá? Pode ser uma falta de ética na enfermagem. Por quê? Porque a pessoa é, ter, pode ter o conhecimento, né? Mas assim, é aquele tipo de conhecimento limitado, entende? Não se esforça para aprender mais. Então comete erros bobos que podem prejudicar sim a vida da pessoa, entende? Isso é falta de ética na enfermagem, tá? Conhecimento técnico, conhecimento teórico, tá? Ou até mesmo prático, tá? Eu dei o exemplo do cirurgião na sala de aula, tá? Que o cirurgião não tinha operado ninguém ainda, tá? E encontro outro profissional também, cirurgião também, tinha uma vasta experiência em cirurgias, né? Mas só que ele não pôde atender nesse dia por algumas outras questões. Então, o recém-formado, que não tinha operado ninguém, não tinha feito cirurgia ninguém, ficou responsável pela cirurgia da pessoa, e a pessoa não quis, com medo de arriscar a vida, tá? Então, conta, é falta de ética também, tá? É importante, mas também, assim como é importante a pessoa mostrar confiança nesses fatos, tá? Esse profissional mesmo, né, cirurgião, deveria ter dito, eu posso, eu faço, eu sei o que estou fazendo, estudei para isso, então tá aí o conhecimento, não é a falta dele, mas é o conhecimento, é saber passar, é saber explicar, é saber o porquê, é saber causas, consequências, passar isso para o paciente e deixar ele seguro, tá? Isso é uma questão muito ética e muito importante também. Então está incluso também na questão da ética da enfermagem também. Você deixar o paciente seguro porque você sabe o que está fazendo, sabe o que está dizendo. Então ele vai saber que você sabe, vai ser que você tem conhecimento e experiência também. Você pode não ter feito nenhum curativo, pode não ter aplicado nenhuma injeção, não ter tirado nenhum ponto, não ter pego nenhuma veia, tá? Mas você sabe mais ou menos explicar para a pessoa o que vai fazer e o porquê fazer. E se ela não fizer isso, vai arriscar a vida dela, tá? Isso é importante ser passado isso para a pessoa, tá bom? Tem outro ponto, a imprudência também é dito como falta de ética na enfermagem, tá? O que é imprudência? A prática de um ato perigoso, tá? Você ali dentro, a prática de um ato perigoso. Enfim, estamos em um hospital, por exemplo, e ali tem várias ferramentas de alto risco, desde medicamentos até equipamentos também, tá? E é muito importante a gente sempre ter essas informações para a pessoa, que ali a vida dela está correndo risco se ela não seguir, né, as regras que existem, né, e o que ela tem que fazer ali dentro, tá? Isso é imprescindível para a pessoa, tá bom? Outro ponto que eu quero pegar aqui, a parte da desatenção também é dito como falta de ética também na enfermagem. Por quê? O desatento está arriscando a vida, a própria vida dele e também a vida do outro, tá? A pessoa é desatento. Por exemplo, o exemplo do médico que eu citei na sala de aula, né? Uma gestante foi ter o bebê, tá? E o médico tirou o bebê, fez todo o procedimento de limpeza e tudo mais, mas esqueceu a tesoura, tá? Dentro da barriga da mulher, tá? Costurou a barriga dela e tudo mais. Então, o risco dessa pessoa morrer é enorme, tá? Dores, tá? Ela começou a sentir, tá? Começou a ter outras causas também, outro tipo de problemas também intestinais, tá? Em relação a isso, tá? Então, o desatento, a desatenção, mas enfim, não é culpa até da pessoa, do profissional, mas cabe a ele saber que não é capaz, porque às vezes vem de um plantão virando, né, sai de 24, né, e vai para outro, e está cansado, né, e cabe a ele a dizer, não, eu não estou com condições, né, de fazer isso hoje, de atender essa pessoa hoje, de fazer essa cirurgia hoje, de fazer esse parto hoje, né? É extremamente ético a pessoa saber também dos seus limites, tá bom?
Pronto. Vamos passar para o capítulo 3 da apostila, tá bom? Eu tô correndo, pessoal, mas enfim, é um resumão, tá? Do que eu dei em sala de aula, tá? E o vídeo também tá um vídeo explicativo. Eu não quero que fique um vídeo longo e cansativo para vocês. O mais explicativo possível, tá bom? Eu tô sendo, tá bom? Capítulo 3, as principais discussões e problemas éticos, tá? Na apostila, eu trouxe a questão do aborto e a questão dos pacientes terminais, tá? Os acamados estão próximos da morte, tá? Mas enfim, há outras questões, há outras discussões de problemas éticos também, tá? Discussões sobre questões éticas, como vocês mesmos colocaram no exercício também, tá? A questão da eutanásia, tá bom? Que ainda é proibida no Brasil, então tem uma série de discussões a esse respeito. A questão do próprio aborto que está na apostila, a questão da própria pena de morte, tá bom? A questão de tráfico de órgãos, tá? Tráfico de mulheres, tá bom? A questão de pesquisa com humanos, que no caso clonagem humana, tá bom? Tem uma série de discussões éticas, mas essas são principais, essas 5 são principais, tá? Tem o aborto, tem os pacientes terminais, tem o caso da eutanásia, transplante de órgãos, tráfico de mulheres, tá bom? Questão de experiência com humanos. Isso tudo são questões éticas, são discussões éticas que existem até hoje para tentar buscar melhores soluções para resolver essas questões, tá bom? Que ainda estão, ainda com muitos processos em uma comissão de ética para serem resolvidos, para serem aprovadas, né? Mas assim, se forem aprovadas, vai causar uma mudança enorme na vida da sociedade, vai causar transtorno na vida da sociedade. E tudo aquilo que causa transtorno, tudo aquilo que causa mudança, né? Tudo aquilo que causou impacto na vida da sociedade, né? A ética está envolvida, tá? No caso do impacto realmente, de mudança realmente, é a bioética, mas a gente vai chegar lá, calma. Mas assim, essas são as principais discussões a respeito desses problemas éticos, certo? Quero que vocês entendam isso. Existem essas discussões, existem esses problemas éticos que não foram resolvidos, que estão para ser resolvidos, tá bom? Então, caiu uma questão dessa na prova, vocês citando, tá? Eu aceito, tá bom? Vê só, ainda nesse capítulo, tá? Eu fiz a pergunta na sala de aula, tá? Princípios éticos básicos da enfermagem. Quais são os princípios básicos da enfermagem, tá bom? É importante vocês lembrarem e também saberem isso, tá bom? É importante porque, para mim, não, para vocês também, de informação. Vocês também têm que saber que existem, até para tornar vocês uma pessoa melhor também, tá bom? Vê só, respeito à vida, tá? É um, dois. Tá? Respeito à dignidade, tá? É outro. E respeito aos direitos humanos, tá bom? Então, somos assim, vivemos nesse ciclo, tá? Respeito à vida, respeito à dignidade e aos direitos humanos, são coisas que envolvem a nossa vida, tá bom? O ser humano busca sempre a dignidade, tem respeito à vida, quer dizer, aqueles que se envolvem em coisas, né, que trazem respeito e dignidade, tá bom? E respeito aos direitos humanos, que a gente também tem que saber que os direitos humanos tentam melhorar, por mais que seja falha, a gente sabe que é a vida das pessoas, certo? Então prestem atenção também que existe isso, princípios básicos da enfermagem, certo? Certo, pessoal? Agora sim, vamos pular para o capítulo 4, tá? Da apostila. Vê só. Código de Ética Profissional, né? O capítulo que trata a respeito do Código de Ética Profissional da enfermagem, tá? Vê só, uma coisa que vocês também têm que ficar atento a respeito da lei que exerce, né? Que regula o exercício profissional de vocês, tá bom? Alguém lembra qual é a lei? A lei é 7.498 de 86, tá bom? De 1986. Tem na apostila de vocês, vocês dão uma lidinha na lei. Tem outra coisa, atenção, tem a lei também de número 5.905, tá? De 1973, tá? Que no caso, essa é a lei de criação dos conselhos, né, de enfermagem, né, dos conselhos federais e conselhos regionais, tá? Atenção, isso aí, uma lei é a lei de criação dos conselhos federais e regionais, outra lei é a lei que rege o exercício profissional de vocês,
tá bom? Que mantém vocês regularizados, acobertos por essa lei de exercício profissional, que podem exercer, certo? Atenção a isso, tá? E qual a importância, né, do conselho de ética profissional, né? É importante porque vocês vão se sentir seguros e acobertos por um conselho, né, que tenta fiscalizar e ao mesmo tempo proteger vocês de futuras consequências aí. Vocês vão estar acobertados, digamos assim, por uma lei que rege o exercício de vocês, que permite que vocês exerçam, tá bom? E vocês vão ser cobertados. É uma lei de segurança e de proteção ao exercício profissional de vocês, a quem vocês podem recorrer se houver algum problema. Certo? Essa é a importância do conselho de ética, né? do código de ética de enfermagem, tá bom? Atenção nessas duas leis que eu citei, tá? Porque às vezes geram muito conflitos, tá bom? Fica isso, na prova vocês vão saber diferenciá-las, certo? Pronto, vamos lá, para a gente concluir o vídeo, tá bom? A gente vai para o capítulo 5, tá? Que é o conceito de bioética, tá? A gente vai, a prova da gente, a primeira prova vai até esse capítulo, conceito de bioética, tá certo, tá? E bioética, como eu já disse, é tudo aquilo que causa um transtorno e que vai causar alguma mudança radical, né, na vida da pessoa, tá? Se for alguma coisa que causa uma consequência na vida da pessoa, que abale a vida da pessoa, o estudo da bioética está envolvido, tá bom? Um ponto que gera também muita confusão, tá? Ética e bioética, tá? Às vezes a pessoa pergunta assim, enfim, parecem a mesma coisa, assim. Uma, você vai ser conjunto de costumes e hábitos, tá? Certo ou errado. Bioética é o estudo tá? Então vai estudar para resolver aqui. Lá na ética não vai estudar para resolver nada, é só para você definir que é certo e errado, tá? E que é regido por leis e consequências, tá? Bioética sim é o estudo da resolução de problemas, tá certo? Bioética sim é o estudo da mistura de ciência com equipe multidisciplinar para tomar decisões, para resolver consequências, tá certo? É o estudo da resolução de problemas, a bioética, tá certo? Já a ética, sim, é a consciência do certo e errado de leis e ordens, tá? Muito importante essa partezinha, tá? Essa distinção. Vamos à definição do conceito, tá bom? Vê só, estuda quais são as melhores soluções para conflitos éticos, para conseguir atender necessidades médicas sem desrespeitar valores importantes, tá bom? Para pacientes e para a sociedade em geral, tá? É o estudo da ciência para resolver consequências, causas e consequências, tá? Vai estudar para resolver uma melhor solução ali, para entender e conseguir uma melhor solução para aquele problema, tá certo? Pessoal, é uma área focada na influência, certo? De princípios morais e éticos, que é da ética, tá? Vai influenciar a ética, tá certo? Na prática médica e na pesquisa científica, muito importante, tá? Porque ela é envolvida diretamente com a pesquisa para melhorar cada situação a respeito da ética, tá certo? Para vocês começarem a definir melhor ética e bioética, tá? Ética é o estudo, a definição, é a consciência que existe certo e errado. Bioética é o estudo de resolução de problemas, tá? Uma coisa que caiu no exercício, tá, gente, da revisão, tá? Como podemos definir a bioética, tá? E por quê? Tá? A bioética pode ser definida como ética da vida ou estudo da vida, certo? E por que isso? Porque vai no caminho, né, de conseguir delimitar limites, tá? Consequências, tá? E finitude, tá? O início, meio e fim, tá? Que a bioética vai estudar para resolver essas questões, né, da sociedade, as questões éticas da sociedade, tá? Então ela vai estudar isso, tá? Então o estudo da vida, tá bom? Para tentar definir isso, início, meio e fim, finitude, início, plenitude, os limites de cada pessoa, de cada sociedade. Cada sociedade é influenciada por causas e consequências, certo e errado, definições, tá bom?
Lembrando, se cair isso, vocês já sabem definir a ética da bioética e como pode definir a bioética também, tá bom? Tem o conceito da bioética e tem como podemos definir a bioética, certo? Pessoal, atenção também, para eu chamar a atenção para vocês, né, a respeito de as principais informações, né, uma parte do exercício que caiu também, né, dos profissionais de enfermagem, né, que devem ser carregadas com vocês, né, com os profissionais de enfermagem. Que tipo de informações devem ser sempre carregadas com vocês, de acordo com o código de ética profissional de vocês, tá? Aí vocês definem para mim, se caso cair uma questão dessa na prova, tá bom? Vocês definem as principais informações que devem ser carregadas com os profissionais de enfermagem. Sempre, atenção, né, aos nossos princípios, direitos e deveres, que somos regidos por eles dentro do Código de Ética Profissional, tá? Princípios, direitos e deveres, tá? Essa é a resposta. Sempre deve ser carregado com vocês essas informações, tá bom? Até porque, para vocês tiverem, né, no ambiente de trabalho, vocês saberem quais são os seus direitos para não serem prejudicados por ninguém, eu não sugerir aproveitadores para se aproveitar de vocês, tá bom? Quais são os seus direitos? O meu princípio é esse, meu direito é esse dentro do trabalho, tá bom? Eu devo fazer isso, estar aqui, não mais do que isso, tá? Então, isso é importante por isso, porque isso informa vocês a respeito do que vocês podem fazer, não fazer a mais do que isso, tá? Claro que são capazes de fazer mais do que isso, mas não fazerem a mais do que isso, porque isso vai além do seu código de ética exige, tá? Gente, esse foi o vídeo, tá, de revisão para vocês. Eu compensei, tá? Não deixei de 1 hora, porque eu acho que meia hora deu para explicar tudo até o capítulo 5, tá? E ficou curtinho, dá para vocês ver e rever, tá? E tirarem suas conclusões, tá bom? Fiz o vídeo para vocês, espero que tenha esclarecido ainda mais para vocês, tá bom? Então estudem e boa sorte para vocês, um grande abraço, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.